Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 7 do conteúdo Análise de Estruturas. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de análise de uma treliça, através do método das seções que eu apresentei anteriormente, tá certo? Então vamos lá. O exemplo é o seguinte: determine as forças nos elementos EF e GI da treliça mostrada na figura. Então tenho que determinar aqui, as forças nos elementos EF, esse aqui, esse elemento aqui, no elemento EF, e a força no elemento GI, certo? Então aqui, como são dois elementos intermediários, a gente vai utilizar o método das seções, Pense aí, para a gente determinar as forças nessas duas barras ou dois elementos, a gente teria que ir passando aí de nó por nó até chegar neles dois, Então eu teria que partir do nó A, que aqui, cai naquele caso, de simplificação, dois elementos, que não estão alinhados, então a força é 0, 0. Eu iria para um nó C, depois para um nó E, depois para um nó G. Ou então, partindo de cá, eu iria para I, em I eu determinaria GI e teria que andar para E para determinar EF, Então aqui, como essa treliça ela é longa, essa estrutura ela é longa, e tem vários elementos, é melhor a gente utilizar o método das seções, Então aqui, com uma seção só eu não consigo pegar o elemento GI e o elemento EF, Logo, eu vou utilizar duas seções, Vou fazer dois cortes. Aqui, eu vou analisar essa seção aqui, pegando essa parte, esse elemento intermediário. Então eu vou analisar essa seção. A e a seção BB, que pegue o elemento GI, certo? Vou fazer mais. Eita, acabei apagando a marcação da barra vermelha, Só marcar aqui rapidinho, para a gente determinar as forças nessas duas barras. Beleza? E aí eu vou analisar essa outra seção, que eu chamo de seção BB, E as reações, eu também vou precisar, porque para analisar tanto o lado direito como o lado esquerdo, analisar o lado esquerdo, para determinar a força na barra F, e o lado direito para determinar a força na barra GI, eu vou precisar determinar as reações. Aqui é um pino, então vamos ter BY e BX. Duas reações aqui no pino e uma no rolete JY, ou apenas J, força J. Eu vou colocar JY só para mostrar que está na vertical, tem apenas a força está alinhada com o eixo Y, não é isso? Então vamos lá. Primeiro a gente determina as reações, para em seguida analisar as seções, beleza? Então eu vou passar aqui para a gente determinar primeiramente as reações, Então vamos ter aqui, o diagrama de corpo livre, as reações, BX e BY. Eu tinha adotado aqui, para a esquerda, mas na verdade, como eu retirei essa figurinha do livro, ele utilizou para a direita. Então, para manter aqui o que o livro adotou, eu vou utilizar, na verdade, como eu estou utilizando a figurinha do livro, como eu estou utilizando a figurinha do livro, eu vou utilizar aqui essa reação BX para a direita, isso? Então eu vou só apagar aqui para ficar igual com a figura do livro.
BX e BY, certo? Então vamos lá, né? Temos aí, ó, diagrama de corpo livre, né? Então, vou fazer a análise do equilíbrio da treliça para determinar as reações. Então, no equilíbrio, né? Somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero e somatório dos momentos, né, em relação a qualquer ponto igual a zero. Certo? Então vamos ter o seguinte, eu vou fazer, ó, somatório das forças em X igual a zero, né? Para a direita é positivo. E aí vamos ter, ó, 80 mais BX, né? Igual a zero, porque só tem essas duas forças em X, né? Logo, BX vai ser igual a menos 80 kilonewtons, certo? Menos 80 kilonewtons, né? O que é que significa esse menos? Que a força BX, né, a componente BX, o sentido real dela é oposto ao que a gente convencionou, né? Ao que eu convencionei aqui, que o livro convencionou, né? Então, na verdade, esse BX, ó, está para cá, né? Certo? Aqui eu vou ter, ó, 80 kilonewtons, né? Para esquerda, certo? Agora, vou fazer o seguinte. Se eu fizer o somatório dos momentos, se eu fizer o somatório das forças em Y, eu vou ficar com duas incógnitas, né, em uma única equação, BY e J. Então eu vou fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto B, né? Porque eu vou eliminar o momento de BY e como incógnita eu vou ter apenas J, né? O JY, tá certo? Então, fazendo aqui, ó, vamos ter o seguinte, somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a zero, né? Anti-horário positivo. Então, em relação ao ponto B, eu elimino o momento de BY, assim como o momento de BX, né? Porque as duas forças passam pelo ponto B, logo não gera um momento em relação a esse ponto, né? Então vamos ter aqui o momento da força de 140, o momento dessa outra força de 140, o momento da força de 80, né? Ó, aqui, com essa linha de ação, e o momento da força JY, né? Em relação ao ponto B, tá certo? Então aqui está a linha de ação, né? Então vamos lá. Momento de 140 aqui, ó, no sentido horário, então é negativo, né? Menos essa distância, 4 vezes 140, né? Menos 4 vezes 140, né? Menos, porque é horário também, ó. E a distância, 4 mais 4 mais 4, 12, né? Menos 12 vezes 140, menos 12 vezes 140, mais JY, né? O momento de JY e a distância aqui é 16, né? Mais 16 JY ou J, né? Como queiram. Mais o momento dessa força aqui que está no sentido horário também, né? Então é menos. Menos. Qual a distância aqui, ó? Da linha de ação é 5, né? Então menos 5 vezes 80 igual a 0, né? Então vamos ter os momentos das duas forças de 140, o momento da força JY, da reação, né? E o momento de 80. Então, o momento dessas três forças aqui, ó, está no sentido horário, enquanto que o momento de JY está no sentido anti-horário. Então, 3 horário e 1 anti-horário, né? Logo, JY, né? Vai ser igual a
Fazendo o cálculo aqui, ó, quando vocês isolarem, né, vocês vão passar para lá positivo, vai ficar 4 vezes 140 mais 12 vezes 140 mais 5 vezes 80 dividido por 16, né? Então, JY, quando vocês fizerem o cálculo aí, ó, vocês vão encontrar aqui, JY vale 1,65 kN, tá certo? 1,65. Então, essa é a reação JY. Beleza? E agora, ó, eu vou calcular a reação BY, né? Então, somatório das forças em Y igual a zero, né? Para cima positivo. Então, vamos ter BY menos 140 menos 140 mais JY igual a zero, né? Todas as forças em Y. Então, BY vai ser 280 menos 165, não é isso? Então, BY vai ser igual a 115, não é isso? 115 kN, certo? 280 menos 165 dá 115, tá certo? Então determinamos aí as três reações, ó. Então a reação BX está para a esquerda, né? Como eu tinha representado aqui, porque deu negativo. Então eu tinha convencionado para a direita. Então, como deu negativo, então o sentido real aqui, ó, está representado na figura abaixo, tá certo? E aí as outras duas reações, né? BY 115 e JY 165, né? E aí, como eu já tinha adiantado, ó, a gente faz a análise de duas seções aqui, né? De uma seção AA e uma seção BB, que aqui o livro adota NN e MM, né? E aí a gente vai determinar as forças, ó, no elemento EF, ele pede para determinar no elemento EF e no elemento GI, né? Então eu preciso de duas seções porque uma única seção eu não consigo interceptar aqui, ó, na barra GI e EF, né? De modo que eu só tenha três incógnitas. Se vocês quiserem também para praticar, né, vocês podem resolver essa questão aqui aplicando o método dos nós, né? E aí vocês podem ir fazendo a análise dos nós até chegar nas barras, né, que ele pede para determinar as forças, certo? Ou seja, EF e GI. Beleza? Aqui, ó, como eu relembrei, né, no enunciado da questão, quando eu estava mostrando no início ali a análise do corpo livre, eu comentando sobre a treliça, né? Aqui a gente cai naquele caso particular, né? Duas barras conectadas por um pino, né? De modo que eu não tenho força aqui aplicada no nó e essas duas barras não estão alinhadas. Então, para isso aqui estar em equilíbrio, no A, essa força é zero e essa é zero, né? E aí já elimina aí, ó, já facilita, né? A quantidade de nós já fica reduzida para a gente analisar, né? Mas como esse exemplo tem o intuito, né, de a gente praticar o método das seções, então obviamente a gente vai aplicar o método das seções para resolver essa questão, né, para determinar as forças em EF e em GI, né, nos elementos EF e GI. Mas para vocês podem praticar aí, como eu falei, né, utilizando outro método, certo? Então agora eu vou fazer a análise das seções, ó. Então aqui eu tenho o diagrama de corpo livre, né, com as forças externas conhecidas e as que eram desconhecidas, né, no caso as reações que eu já determinei. Então temos aqui a estrutura, ó, com todas as forças, né, aplicadas, né. E aí eu tenho a primeira seção, né, através da seção NN, né, e a segunda seção, ó, representada pela seção MM, certo? Então aqui é NN, né? Aqui é NN. E aqui MM. NN e MM. Beleza?
E aqui eu vou desenhar a barra, a parte da barra, né, que foi seccionada, né? Vocês podem sempre desenhar aqui, ó, o pedacinho da barra que foi cortado para visualizar melhor essa questão, né, da tração ou compressão na barra, né? Através do método das seções. Então aqui eu tenho um pedaço da barra e o outro pedaço aqui, certo? Eu vou ter aqui, né? E aqui. Beleza? Então agora eu vou determinar aqui, ó, a partir das equações de equilíbrio, né? Eu vou ter 3 equações para cá e 3 para cá, né? Então, como eu tenho 3 incógnitas, ó, eu vou conseguir determinar as 3 forças, né? Mas na verdade, voltando aqui, né? O exemplo pede apenas para determinar as forças em 2 barras, né? Então, só preciso determinar EF e GI, né? Mas enfim, como eu tenho 3 incógnitas para cada parte aqui, né, da treliça, a partir de 3 equações de equilíbrio eu consigo determinar todas as forças. Então aqui eu vou ter, ó, para as 2 peças, né, somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0 e somatório dos momentos iguais a 0, igual a 0. E aqui somatório das forças em x igual a 0, somatório das forças em y igual a 0 e somatório dos momentos igual a 0, certo? Então eu vou chamar isso aqui, essa parte aqui, ó, pela seção NN, né? Pode ser peça 1 ou seção NN e seção MM, certo? Então, ó, da seção MM, vou colocar aqui, ó, a questão pede para determinar a força F, né? E aí, ó, tem esse corte aqui, né? Devido ao posicionamento das barras, acaba se tornando bem simples aí a análise dessa força na barra F, né? Por quê? FG e F, EG e FDF, elas estão na horizontal, né? Então elas não têm componente vertical. Então, pelo somatório das forças em Y, eu vou conseguir determinar FEF, certo? Então vamos ter o seguinte, ó, seção MM, somatório das forças em Y igual a 0, para cima positivo, né? Então vamos ter, ó, menos 140, né? Mais 115, né? Menos F EF igual a 0, né? Então 115 menos 140 menos FEF igual a 0. Então FEF, né, vai ser igual a FEF vai ser igual, ó, vai passar positivo, né? Vai ficar menos 140 mais 115, né? Então vai ser menos 25 kilonewtons, certo? Deu menos aqui, ó. O que é que significa esse menos, né? Eu adotei aqui, ó, o FF saindo da seção, né? Então eu tenho aqui tração. Eu convencionei tração. Eu considerei, eu não conhecia, né? Mas antes de fazer o cálculo eu pensei que era tração. Quando eu fiz o cálculo, ó, como vocês podem perceber aqui, deu negativo, pareceu um menos, né? Então o que é que isso significa? Que o sentido real aqui de FEF, ele está para cima, né? Logo eu vou ter o que? Uma compressão, ó. Então eu vou ter isso aqui. Como é negativo, o FEF está para cima, né? Então vai estar comprimindo a barra FEF, tá certo? Então aqui eu vou ter, ó, compressão, né? Compressão, beleza? Agora eu vou fazer a análise da seção MM. Na verdade aqui é NN, né? Eu me equivoquei aqui. Não é a seção da peça da esquerda, né? Então é seção NN, tá certo? Corrijam aí.
E agora eu vou fazer a análise pela seção MM. Então, pela seção MM, eu tenho que determinar a força na barra GI, né? Ó. Então, percebam o seguinte: a partir de uma única equação, eu também vou conseguir determinar a força nessa barra GI, né? Como? Como é que eu vou conseguir determinar a força na barra GI a partir de uma única equação, né? Se eu fizer o somatório das forças em X, eu vou ficar com duas incógnitas, né? FGI e FHJ. Então não vou conseguir resolver, certo? Porém, se eu fizer o somatório dos momentos em relação ao ponto H, o que é que vai acontecer aqui, ó? A linha de ação de FHI e FHJ, ó, passa pelo ponto H. Então, FHI e FHJ não vão gerar momento em relação ao ponto H. Eu vou ficar apenas com um momento de FGI, um momento de 80 e um momento de 165. Logo, FGI vai ser a única incógnita, né, presente na equação do somatório dos momentos em relação ao ponto H. E aí é o que a gente quer determinar, né? Então eu vou fazer aqui, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto H igual a zero, né? Anti-horário positivo. Então vamos ter o seguinte, em relação a esse ponto H, né? Somatório dos momentos, ó, vou considerar aqui anti-horário positivo, então vai ser esse momento aqui positivo, né, de 165. Então qual a distância? O braço de momento aqui, o braço de alavanca é 4, né? Então vai ser 4 vezes 165, né? Mais um momento de GI, ó, de FGI, né? Em relação ao ponto H, que vai ser a distância aqui, ó, de H para a linha de ação da força é de 5 metros. Então vai ser 5 vezes FGI, certo? Mais também, né? Porque está no sentido anti-horário. E menos o momento de 80, porque está no sentido horário. E a distância, ó, da linha de ação da força de 80 para o ponto H é 5 metros também, né? Então vai ser menos 5 vezes 80 igual a zero, certo? Então vamos ter aí, ó, 4 vezes 165, né? Só conferindo aqui, 4 vezes 165, positivo, mais 5 vezes FGI, menos 80 vezes 5, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai passar para lá positivo, né? Ou vai inverter o sinal, né? Então vai ficar menos 4 vezes 165 mais 5 vezes 80 dividido por 5, né? Então fazendo as contas, ó, FGI, vocês vão fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que vale menos 52 kN, certo? Também deu negativo, né? O que é que significa isso? Se deu negativo, o FGI, né, significa que é o oposto ao que eu tinha convencionado aqui, que o livro convencionou. Então, se deu negativo, na verdade vai estar aqui, ó, entrando na seção, certo? Se está aqui, ó, entrando na seção, eu vou ter compressão na barra GI, tá certo? Então, eu vou ter aqui compressão e aqui compressão também. Beleza? Então, vou anotar aqui, ó, as duas barras estão sofrendo compressão. Como deu negativo, né? Beleza, pessoal? Então é bem simples, né? Como exercício de casa para vocês praticarem, né? A aplicação do método e até para ir se acostumando, né? Para vocês irem se acostumando aí com esse método, né? Eu sugiro que vocês calculem as outras 4 forças, né? Então, pela seção NN, vocês vão calcular FEG e FDF, e pela seção MM, vocês vão calcular FHI e FHJ, tá certo? Só para praticar aí, para vocês irem já se acostumando com esse método, né? Para aplicar, para praticar, para ganhar mais segurança, enfim, né? Para vocês fixarem bem aí essa parte do conteúdo, beleza? Dúvidas?
Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.